gente pensa em fotografia, a gente pensa em contexto, em narrativa, propor uma ideia, em tentar mostrar um ponto de vista, em defender um lado da história. É interessante as discussões quando a fotografia surgiu, de que a fotografia seria neutra, né? É uma câmera, né? É um objeto que fotografa, ela é janela para o mundo, ela está aberta para o que acontece na frente dela. Mas por trás da câmera tem alguém, tem um olho que está pensando uma imagem. Nesse ano que o Johnny Steinmeier ganhou esse prêmio, 5.754 fotógrafos e fotógrafas concorreram ao prêmio. E ele traz uma imagem que fala sobre imigração, África e Europa, que é um assunto muito debatido, tem muito artigo, tem muita coisa escrita sobre isso e tem muitos trabalhos que falam sobre imigração. E num momento de tensão na Europa sobre essa questão. Na época que essa fotografia foi premiada, enfim, teve a repercussão e as exposições e ela estava divulgada no mundo todo, se falava que parecia uma fotografia de campanha de celular. Esse azul, esses telefones na mão, que a imagem não entregava o assunto imigração. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa foto, nesse caso. Essa fotografia que ganhou o prêmio, ela recebe o nome de Signal, sinal, porque realmente são pessoas tentando achar um sinal de celular. Quando eu estava pesquisando essa imagem, na época, eu fiquei fã do Johnny Steinmeier. Eu sigo ele no Instagram, vou até mostrar o Instagram dele aqui. Eu gosto das coisas que ele posta, de como ele se porta, os comentários que ele faz. Ele tem uma obra muito vasta, fotograficamente. E na época que ele ganhou o prêmio, ele disse que se identificou, que houve empatia com aquelas pessoas que ele estava fotografando. Eram pessoas procurando um sinal de celular, tentando falar com a família, dizendo que tinham chegado até aquele ponto, que é um lugar específico da África, e que a partir dali o próximo passo era chegar na Europa. Uma das coisas que eu acho interessante que ele fala aqui é que ele se identifica com essas pessoas de estarem procurando sinal de celular para tentar avisar os seus parentes, as suas pessoas queridas, dizendo que eles tinham conseguido chegar até ali, que é o último ponto na África, que a partir dali eles chegam na Europa. E ele, como um fotógrafo que viaja o mundo todo, ele passa vários dias do ano, a maior parte do ano viajando. Então é uma foto empática com essa questão mais familiar. Ela nos aproxima nesse aspecto. Você já viu as fotos que normalmente aparecem quando o assunto é imigração África-Europa? Existe uma certa repetição, são situações de conflito, são situações limite. A Europa sempre fala sobre isso. Os jornais, enfim, é uma grande questão para eles, pela quantidade de imigrantes africanos que chegam lá. Normalmente pela Espanha e pela Itália. E aí, essa foto ela é diferente. Ela destoa um pouco das imagens que a gente está acostumado. O Johnny Steinmeier, nas entrevistas e nos textos que aparecem sobre essa premiação, ele diz que tentou fazer uma fotografia que nos universaliza como seres humanos. Eu acho que esse é o ponto dessa imagem, assim. Ele procurou o que havia de próximo, porque são tantas coisas que distanciam um fotógrafo americano no norte da África, fotografando migrantes africanos tentando entrar na Europa, que ele foi capaz de achar os elos em comum. E é isso que a fotografia mostra. Não existe uma explicação muito clara de por que essa fotografia concorreu em questões contemporâneas e não em notícias. Mas talvez porque seja uma abordagem contemporânea do assunto. Ela destoa, ela repensa a narrativa, ela repensa um novo ponto de vista.
Então, talvez por isso ela tenha concorrido nessa categoria. Eu gosto muito da frase da Gillian Edelstein, que é uma membro do júri, sobre essa imagem. Eu vou ler aqui para conseguir falar direitinho exatamente o que ela disse. É uma foto que está ligada a tantas outras histórias que abre discussões sobre tecnologia, globalização, migração, pobreza, desespero, alienação, humanidade. É uma imagem muito sofisticada. Sempre houve migração na nossa história da humanidade. As pessoas vão atrás de vidas melhores, de empregos melhores, estão fugindo de alguma coisa. Então isso é o que está na condição humana, de esperança. E existe muita matéria que coloca um contraste do bem contra o mal. Então, essa imagem faz a gente parar e olhar. Que foto é essa? Sobre o que é isso? Que assunto é esse? Ela nos dá esse tempo de pensar, de refletir. E é sobre isso que essa imagem traz. Bem, quando eu comecei a pesquisar esse prêmio, eu comecei a seguir no Instagram o John Steinmeier. E aí apareceu uma foto dele feita em Recife, né, a minha cidade. Vou colocar aqui a foto para vocês verem. Não é uma matéria, não é uma reportagem, é uma foto cotidiana, mas eu acho uma curiosidade interessante. Então, essa imagem é o que eu chamei na minha tese de doutorado de uma imagem disruptiva. Não existe precedente, não é uma foto que a gente pode comparar com outra imagem que fala de imigração. As fotografias de imigração, elas têm outro formato, elas têm outra ideia, outro olhar. Então é isso que fez essa imagem ganhar esse prêmio. A grandeza desse fotógrafo também a postura dele ao falar sobre aproximação, sobre empatia. Então ele não foi atrás das imagens que deixam toda essa questão das fronteiras, né, dos problemas migratórios, dos conflitos, como algo exótico para a gente olhar de longe. Mas ele conseguiu um assunto que a gente entende, que a gente compreende como algo cotidiano nosso. Bem, são essas as questões que eu trago sobre essa imagem de John Steinmeier. Espero que vocês tenham gostado e vamos seguindo adiante. Semana que vem tem mais.